Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre trabalho. O que vem a ser trabalho? Trabalho é a capacidade que um corpo tem de realizar um deslocamento através de uma força. Ou melhor, trabalho seria a capacidade que um corpo tem de realizar ou de se movimentar com o consumo, o gasto de uma energia. Claro, de acordo com a física clássica, mecânica, diz que a energia ela não pode ser destruída, ela não pode ser criada, ela será apenas conservada. Então o trabalho, ele é a relação da transformação de energia para deslocar um corpo qualquer. Então quando a gente tem aqui um corpo, certo? Nós temos o corpo A. O corpo A ele está numa certa posição inicial. Posição inicial. A partir dessa posição inicial, eu aplico uma força resultante diferente de zero sobre ele, certo? E ele vai atingir uma nova posição, uma posição final. A relação entre essa posição inicial e a posição final é o que a gente chama de deslocamento, certo? E o deslocamento desse corpo acontece por causa da força que foi aplicada sobre ele. E isso fez com que houvesse ali um consumo de energia. E essa relação desse consumo energético está relacionado ao trabalho. Então, trabalho ele pode ser representado pela letra tal, que é a letra grega, ou pelo W de work, certo? Tanto essas duas letras representam a ideia do que vem a ser trabalho. E o trabalho nada mais é do que o produto da força aplicada pelo sistema com o deslocamento que ele sofreu. Perceba, força é dada em newtons. Então a gente tem uma unidade de medida que é o newtons. E o deslocamento é dado em metros. Então o produto de newton vezes metro vai dar para a gente uma nova unidade de medida que a gente vai chamar de joule, que é a unidade de medida de energia, de trabalho, certo? Vamos supor que esse corpo aqui, ele seja um corpo, né, cujo a força aplicada sobre ele seja uma força de 20 newtons, só para a gente ter um modelo. A partir dessa força de 20 newtons, a gente vai verificar que esse corpo sofre um deslocamento de 3 metros. Então, qual que seria o trabalho realizado aqui? Ou seja, quanto de energia eu preciso para poder, com essa força, deslocar esse corpo nessa distância? A gente calcula. Trabalho, que é força vezes deslocamento, seria dado pelo seguinte. Trabalho é igual a 20 vezes 3. E 20 vezes 3 vai dar um trabalho de 60 joules, certo? Então a gente consegue analisar a partir desse sistema qual que é o trabalho realizado nesse modelo. Mas perceba também que a força e o deslocamento nesse tipo de sistema, elas têm a mesma direção, certo? Quando a força e o deslocamento têm exatamente a mesma direção, a gente equaciona como produto desses elementos diretamente. Mas o que acontece se a gente tiver uma situação onde esse trabalho não seja exatamente dessa forma? Ou seja, a gente tem um ângulo entre a força e o deslocamento. A gente vai fazer aqui um segundo modelo. E nesse segundo modelo, nós vamos colocar exatamente essa situação. Vou construir com você esse modelo, aonde eu tenho um bloco, e para esse segundo bloco, agora, nós temos uma força aplicada que não é mais uma força na mesma direção, mas é uma força diagonal aqui, que forma um certo ângulo com o eixo horizontal. O que vai acontecer com o novo trabalho realizado nesse sistema? Pessoal, nesse caso, a gente vai ter que reavaliar o que está acontecendo. Ou seja, não é toda a força mais que é responsável pelo trabalho, né? A gente vai ter que verificar qual parte da força. Como que a gente faz isso? A gente verifica da seguinte forma. A gente vai analisar em relação horizontal qual parte ou qual a parcela dessa força é responsável pelo deslocamento. A força perpendicular, ou melhor, a força diagonal, ela vai ser decomposta em duas forças. Força na vertical, que a gente chama de Fy, e a força na horizontal, que a gente vai chamar de Fx, certo? Para essas duas forças que surgem, se a gente verificar que o deslocamento se dá na horizontal, como aconteceu no modelo anterior, a gente pode imediatamente verificar o seguinte, é a força horizontal que é responsável por esse trabalho, certo?
E como então a gente equaciona esse tipo de sistema? Como que a gente verifica para esse novo deslocamento qual que é o trabalho realizado? Nesse caso, a gente vai trabalhar com uma outra equação que é importante, certo? Ou seja, toda vez que a gente tiver essa situação, a gente vai ter que verificar o seguinte, saca só. Toda vez que a gente tiver uma situação aonde esse sistema não responde de forma direta, a gente diz que o trabalho vai ser calculado como força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado com a horizontal, certo? O ângulo seria esse. Então, toda vez que a gente tiver essa situação, a gente vai verificar qual parcela, força vezes deslocamento, é a parcela Fx, que é a força responsável pelo deslocamento desse sistema, certo? Então, vamos supor nesse modelo que o nosso ângulo ali seja um ângulo alfa, seja um ângulo de 37 graus, cujo cosseno desse ângulo, cosseno de 37 graus, equivale a 0,8. Tudo bem? O que a gente faz aqui para calcular então? Bom, se a gente pensar que a força era a mesma, certo? Então, força de 20 newtons. Tranquilo. E a gente pensar num deslocamento igualzinho, de 3 metros, qual que seria o novo trabalho realizado? O trabalho realizado pela força ali, ou seja, o gasto energético para fazer essa atividade seria o seguinte: não é mais os 20 newtons completos, é o 20 vezes o deslocamento vezes o cosseno, que é 0,8. Então a energia necessária seria diferente. Seria 20 vezes 3, que dá 60, 60 vezes 0,8, que vai dar quanto? 60 vezes 0,8. Quanto que é 8 vezes 6? Vai dar 48 newtons, beleza? Então a gente consegue calcular aqui qual que é o trabalho realizado por essa força. Repetindo, a gente verificou aqui quando o trabalho acontece quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e quando elas têm uma direção diferente aqui. O que aconteceria ainda neste sistema se a gente tivesse a situação onde a força é perpendicular ao deslocamento? Cara, essa é uma observação importante. Eu vou deixar ela registrada aqui no cantinho para você. Se a força e o deslocamento forem perpendiculares, ou seja, se o ângulo entre a força e deslocamento formarem um ângulo de 90 graus, certo? Se isso acontecer, a gente diz que o trabalho realizado pela força é igual a zero, ou seja, o trabalho é nulo. Não tem trabalho sendo realizado. Tranquilo? Fica a dica para você aprender um pouquinho mais sobre o que vem a ser trabalho. Curtiu esse vídeo? Dá aquele like, compartilha com seus amigos para que mais pessoas adquiram esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui e a gente volta em breve com mais aulas para vocês. Valeu, galera! Um abraço e tchau!